Sejam bem-vindos a mais um encontro, gente. Meu nome é Thiago Carrara, sou professor aqui da Rede Senec, e eu queria mostrar para vocês nessa aula um pouquinho de como é que a gente vai trabalhar com a lousa digital, aplicando ela numa sala de aula. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui para mostrar para vocês sobre pressão. A gente vai usar o aplicativo da lousa digital, o Starboard. Então, está aqui ela aberta. O que a gente pode começar a fazer numa aula? A gente trabalha sempre, por exemplo, eu vou falar para os alunos, pressão. O que é pressão? Então a gente pega, vamos fazer o seguinte, vamos fazer para os meninos, gente, escreve lá na lousa, pressão. Alguém tem alguma ideia do que é pressão? Os meninos vão tentar dar alguma ideia, falar alguma coisa, e falar, peraí, olha só, a gente tem aqui uma opção de, vamos fazer o seguinte, não. Alunos que têm acesso a celular, tablet, às vezes notebook em sala, eles mesmos podem fazer pesquisa. Se não tiver, a gente mesmo mostra para eles como fazer essa pesquisa. Então, olha, pressão. Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar no Google. Você tem essa opção no seu Starboard. Então, ótimo. Chegou ali, você olha, mostra para eles quais são os links, quais são os acessos para poder mostrar explicações possíveis de pressão, definições possíveis de pressão. E aí você começa a dar a sua aula, ótimo. Então, mostra para os alunos algumas definições, discute com eles algumas ideias e parte para a explicação. Com a sua lousa, você pode muito bem, você tem a liberdade, por exemplo. Então, vamos pegar a lousa aqui de novo. Você já falou sobre pressão. Então, vamos tirar isso aqui de lado. E você pode muito bem tentar explicar, fazer alguns desenhos, tentar trazer a ideia para os alunos de como é que funciona essa ideia. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui, tentar desenhar aqui, uma caixa. Dentro dessa caixa, a gente pode falar que existe um gás lá dentro, por exemplo. E aí, esse gás lá dentro, o que ele pode fazer? Bom, ele pode estar ali dentro, como a gente sabe que um gás é feito, constituído por moléculas, essas moléculas elas estão em agitação. Então, essas moléculas aqui, elas começam a exercer força nas paredes dessa caixa. Essa força vem devido às colisões. A molécula está se movimentando, ela está se agitando, então ela bate nas paredes, faz uma força nessas paredes, fazendo o que a gente chama de pressão. E aí, o que pode acontecer? Bom, o aluno, ele, de certo modo, ele tem uma certa dificuldade de tentar visualizar alguns desenhos, simplesmente para a gente tentar explicar, a gente falar, mostrar um desenho estático. Então a gente pode utilizar, por exemplo, alguns aplicativos para poder ajudar o aluno a entender melhor. Porque uma dificuldade que algumas escolas enfrentam, alguns professores mesmo enfrentam durante a explicação, é o simples fato de, olha, como é que eu vou fazer para trazer essa visualização, essa compreensão para os alunos? Eu não tenho um laboratório na minha escola. Ou, se eu tentar levar os meus alunos para um laboratório, pode ser meio arriscado de eu tentar explicar direto. Seria bom eles terem uma compreensão inicial. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos buscar um aplicativo no site do NOAS. Olha só, quem tiver aí, quem já souber, entra no site do NOAS, www.noas.com.br, e lá a gente tem vários aplicativos divididos em diversas partes de séries para você poder ter acesso e trabalhar com seus alunos. No nosso caso, vamos entrar aqui em ensino médio. Nessa parte de ensino médio, eu vou falar especificamente na área da física. Vamos trabalhar com a parte da termodinâmica. E aí a gente vai pegar a parte aqui, ó, que fala sobre gás ideal. Você clica aqui em ver mais, porque aí você vai ver todos os aplicativos que estão relacionados a essa teoria. E aí vamos procurar aqui, ó, balões em empuxo. Acessa essa parte aqui, balões em empuxo, e você clica em executar. Nesse momento, em alguns computadores, pode aparecer essa mensagem aí, ó. Ele pergunta para você, manter ou descartar. É só uma questão de segurança, você pode muito bem clicar em manter, ele vai baixar no seu computador, e aí você tendo o dispositivo Java,
você só clicar nele e abrir ele. Então, vamos clicar nele aqui para poder executar esse aplicativo. Por que ele vai ser interessante? Porque ele vai permitir a gente a levar o aluno a visualizar o que realmente pode estar acontecendo. A gente sabe que não vai ser assim 100%, está reproduzindo a realidade em si, mas já leva uma noção para o aluno de, olha, peraí, pelo menos ele consegue ter uma base para poder compreender o que acontece e aí sim pegar os seus conhecimentos para poder aplicar em exercícios, na vida prática e tudo mais. Então, olha, apareceu uma mensagem aqui, normalmente aparece, você clica em executar. Então ele vai carregar o programa, abriu. Deixa eu maximizar ele aqui. Ótimo. Nesse programa aqui que a gente tem, vocês conseguem ver o seguinte, a gente tem uma caixa, como eu tentei desenhar lá inicialmente, e aí você tem, na parte superior dessa caixa, uma tampa, que ela abre e fecha. Na lateral, você tem aqui uma alavanca, repara que tem um homenzinho ali. Ele vai servir para a gente poder ter uma noção de como é que essas partículas fazem força nas paredes das caixas. E você pode, muito bem, aumentar ou diminuir o volume dessa caixa, dependendo da necessidade do que você vai explicar. A gente tem aqui mais dois medidores. Nós temos, nessa parte aqui, um termômetro. Repara que ali a temperatura vai ser medida em Kelvin, porque esse é um programa que ele foi trazido da parte dos americanos, mas é fácil da gente trabalhar com os alunos até mesmo transformações de temperatura. E a gente também tem um outro instrumento que é para medir pressão. Do lado aqui, a gente tem uma bomba para poder inserir gás, ou moléculas de um gás, dentro dessa caixa. E na parte inferior aqui, nós temos aqui uma fonte de calor. Você pode introduzir calor ou retirar calor. Então você pode aqui, por exemplo, adicionar calor ou retirar calor. E aí, como é que você pode trabalhar isso com os alunos em sala de aula? Vamos levar para o dia a dia dos meninos. Como é que você pode fazer isso? Bom, peraí, vamos falar sobre pressão, certo? Nada mais prático do que falar com os meninos sobre panela de pressão. Como é que funciona a panela de pressão lá na casa dos meninos? Ué, dentro da panela, a mãe, o pai, seja lá quem for que cozinha, coloca alimentos, insere água para poder fazer o cozimento deles. Tampa, e aí você liga o fogão. Então você está fornecendo energia, fornecendo calor para aquela panela. A água que está lá dentro, o que acontece com ela? Vai elevando a temperatura dela, até que ela começa a evaporar. E aí ela vira gás. A quantidade de gás ali dentro começa a aumentar. Então, por exemplo, vamos introduzir uma certa quantidade de gás nessa caixinha aqui. Ó. Vou pegar aqui a minha manivela e vou começar a bombear um pouco de gás aqui dentro. Você pode relacionar isso, por exemplo, também com um balão. Quando você vai encher um balão, o que você faz? Você sopra ar dentro dele. Então você está injetando gás dentro de um recipiente extremamente pequeno, e aí o que acontece com o balão? Ele infla. Por que ele infla? Porque essas moléculas que você está injetando lá dentro está fazendo força com as paredes e está fazendo ele aumentar o tamanho. Então, por exemplo, na figura aí, veja a agitação das moléculas. Elas não ficam paradas, elas estão se agitando e elas estão colidindo nas paredes dessa caixa. Por exemplo, no caso que eu dei, a panela de pressão. E aí o que acontece? Quando você está cozinhando um alimento, você normalmente coloca ele no fogão e acende uma chama por baixo. Começa a aumentar a energia daquelas moléculas. Então o que vai acontecer com a agitação daquelas moléculas, já que você está fornecendo energia? Vai só aumentando. Se está aumentando, o que vai acontecer com a velocidade dessas moléculas e com a força com que elas colidem na parede? Aumenta. Então dá uma olhada na figura de novo. Aqui você tem uma medida de pressão e você tem uma medida de temperatura. Então, antes da gente fornecer calor, olha o que eu vou fazer. Eu vou diminuir o volume dessa caixa.
Repara o que vai acontecer na pressão e na temperatura. Ó. Aumentaram. Tanto a pressão quanto a temperatura. Por quê? Porque agora você tem ali aquelas moléculas que elas percorriam uma certa distância para bater nas paredes, a distância é muito menor e a velocidade delas é a mesma. Então a colisão acontece muito mais rapidamente. Então, como a quantidade de colisões aumentou, a gente pode falar que aumentou a pressão ali dentro. E por isso aumenta também a temperatura, porque a temperatura ela vem aumentando da quantidade de colisões que vem acontecendo. E se você aumentar agora o volume? Bem, vamos afastar essa parede aqui. Ó. O que aconteceu com a pressão? Voltou a diminuir. Por quê? Porque uma molécula agora leva muito mais tempo para poder bater de uma parede até a outra. E aí, como é que a gente poderia pensar aqui? Olha, então a gente pode falar muito bem, pressão, ela vem de certo modo devido às colisões que essas moléculas fazem nas paredes de uma caixa e a quantidade de vezes que elas colidem. Quanto mais colisões você tiver e com mais velocidade essas partículas se movimentam, maior vai ser a pressão lá dentro. Então, você trabalha aqui com esse aplicativo e você pode falar para os alunos, diversas formas. Um exemplo que a gente pode dar aqui, olha, vamos diminuir um pouco o volume. Vamos voltar ao caso da panela de pressão. Riscos. Todo mundo sabe que o próprio nome da panela fala, panela de pressão. Você está gerando pressão lá dentro e que se você não tiver devidos cuidados, isso é um risco que você tem na sua casa. Por quê? Você começa a adicionar calor ali, a temperatura começa a aumentar. A temperatura começa a aumentar, a pressão começa a aumentar, a agitação molecular é cada vez mais intensa, até que, opa, olha o que aconteceu lá. Cadê a tampa? Estourou. Ué, você sabe que na panela de pressão existe uma válvula de segurança. Só que ela é uma válvula de segurança que, se não houver devido cuidado, se não houver devida atenção, manutenção, ela pode não funcionar. E aí o que vai acontecer? A sua panela vai estourar. Por quê? A pressão é tão alta, a temperatura é tão alta, que você já não consegue ter uma resistência do material. E aí a tampa simplesmente estoura. O que aconteceu aqui? Que a gente percebeu. Eu forneci calor. Então, a pessoa esquece a panela de pressão no fogo, vai só fornecendo energia, aumentando pressão, aumentando temperatura, até o momento que a tampa estoura. Então, sempre tem que tomar cuidado. É um exemplo para se dar em sala de aula, que é um risco que todos correm, que tem que se observar as condições da panela e o tempo que ela está sendo alimentada pelo fogo. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, eu posso falar, por exemplo, de alguma atividade que algumas escolas fazem com os alunos. Vamos reiniciar aqui essa simulação. Algumas escolas participam de alguns campeonatos, ou fazem mesmo atividades com os alunos, daqueles foguetinhos de garrafa PET, em que você simplesmente bombeia ar dentro da garrafa PET, e aí, dependendo da quantidade de pressão, chega um momento em que o que acontece? O foguetinho é lançado para cima, e aí você tem um lançamento. Como é que isso ocorre? Também feito por pressão. Você tem lá, você sabe que sua garrafa PET ela tem uma quantidade de volume específico. Por exemplo, uma garrafa de 2 litros. E aí o que normalmente a gente faz? A gente pega uma bombinha de ar e começa a bombear ar para dentro da garrafa. E em muitos casos, o que eles fazem para poder vedar? Uma rolha. Coloca uma rolha ali na parte que você injeta líquido, injeta o ar, que ela vai ficar presa até uma certa quantidade de pressão. É o caso que aconteceu lá naquele exemplo anterior. E você começa a bombear ar para dentro dessa garrafa. Então você começa a injetar ar para dentro, e o que vai acontecer? Você está injetando uma quantidade de moléculas lá dentro e aumentando a pressão, certo? Até um momento em que a rolha já não consegue mais suportar a força feita pelas moléculas nela, ou seja, a pressão interna da garrafa, e aí o que vai acontecer com a rolha? A rolha sai para um lado, e, devido à terceira lei de Newton, que a gente sabe, ação e reação, o foguetinho sobe. Então ele expulsa o ar para baixo, o foguete vai para cima.
Então, é outro exemplo que a gente pode dar também, que fala sobre pressão. Um outro exemplo que a gente pode falar, por exemplo, vamos reiniciar aqui de novo. Muita gente fala o seguinte: olha, nossa, hoje eu não estou legal, estou com pressão alta, não, olha, fulano ali não está bem, pressão dele baixou. Como assim a pressão dele está alta, a pressão baixou? Isso a gente fala sobre pressão sanguínea. É outra coisa que a gente pode também trabalhar. Por quê? Como é que funciona a ideia de pressão sanguínea? A gente sabe que nas nossas veias, artérias, corre nosso sangue. E o que pode acontecer ali? A gente tem a chamada vasodilatação e vasoconstrição. Como é que funciona isso? Você tem uma quantidade, por exemplo aqui, de sangue passando pela sua veia. Sangue ali, no caso, também é constituído por moléculas, como se fosse um gás. E aí, se você tem vasoconstrição, o que acontece com a sua veia? Ela vai diminuir o calibre dela. Então, o diâmetro dela diminui, e aí vai tentar passar uma mesma quantidade de sangue por uma área menor. O que vai acontecer? Aumenta o atrito. Aumentando o atrito, vai aumentar a temperatura do corpo. E aí você vai se sentir mal, por quê? Peraí, a minha pressão aumentou. E aí, você consegue mostrar aqui, olha, diminui a área, aumenta a agitação molecular. No caso da veia, a quantidade de sangue que está passando ali aumenta. Aumenta a sua temperatura, você não fica legal. Agora, quando você tem a vasodilatação? A vasodilatação acontece, a veia normal, e aí ela aumenta o diâmetro. Aumentou o diâmetro, o que vai acontecer? Olha lá, pressão não diminuiu? Vamos dilatar mais. Olha lá, pressão diminuiu mais um pouco. Sua pressão diminuiu, a pressão cai da pessoa. Por quê? Porque aí agora você tem uma veia que está dilatada, a quantidade de sangue que passa por ali não é a mesma, é menor, então a sua temperatura já não é a mesma, a pessoa passa mal, às vezes sofre desmaios e tudo mais. São questões que você pode discutir com os alunos a respeito de várias situações. Então, panela de pressão, foguete de ar comprimido, ou até mesmo, em alguns casos, a gente já ouviu falar, o foguete feito com bicarbonato e vinagre, a reação ocorre lá dentro. Você pode falar da pressão sanguínea. São várias situações que a gente vê do nosso dia a dia, a gente pode falar aqui para eles. Balão, você vai encher um balão de festa, um dos exemplos que eu citei aqui. Ou então, o que o pessoal faz, o balão a gás, em que você fornece, você coloca hélio dentro dele, e ele sobe. Ou então você tem aqueles balões, que o pessoal normalmente faz viagem, passeios neles. Aqueles balões, como é que eles fazem para poder inflar o balão? Injetar ar quente. Então está injetando o ar ali, ele é menos denso que o ar ao redor, então o balão enche e sobe. Então são várias situações que a gente pode explorar aqui e trabalhar com os alunos. Então, aqui fica a critério do professor, fica a critério do tipo de aula que você vai trabalhar, e também depende muito da situação, porque você pode trazer os alunos para trabalhar nessa lousa, para discutir situações. E agora? O que acontece, por exemplo? Dá uma olhada aqui. Você tem parâmetros para poder selecionar. Se você olhar no aplicativo, na parte superior aqui, você pode deixar, por exemplo, pressão constante. Se a pressão for constante, então o que vai acontecer? Não, vamos fazer diferente. Você pode selecionar o volume. E se o volume for constante? O que acontece? Não. E se a temperatura for constante? São discussões que você vai levar para os alunos. Deixa os alunos fazer, deixa eles botar a mão na massa, para eles poderem ver. E aí você não tem o risco de levar o aluno para um laboratório despreparado e acontecer algum acidente. Depois de trabalhar aqui com essas situações, se você tiver acesso a um laboratório, tudo bem. O aluno já sabe o que acontece, já sabe os riscos que pode ter, já sabe como funciona a simulação, e aí vai para a prática. Então, pessoal, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, mostrar um pouquinho da utilização de um aplicativo aqui para poder trabalhar em aula com os alunos.
e espero que vocês aproveitem bastante, tanto em sala de aula quanto fora. Foi um prazer, muito obrigado por estar aqui com vocês e até a próxima.